Bom dia, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, amém? É dia abençoado, nublado, depois de uma noite chuvosa. Estou aqui no meu banquinho, né, que eu abençoei ele para que seja um lugar onde eu vou estar sempre refletindo sobre a palavra de Deus. E hoje, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, depois de um final de semana abençoado, onde adoramos, cultuamos e glorificamos o nosso Deus, né? Então, desejar a todos aí uma excelente semana, que Deus continue te abençoando no nome de Jesus Cristo, amém? E para a nossa reflexão nesta manhã, capítulo 35 do livro do profeta Jeremias, quando o Senhor disse a ele: vá à casa dos recabitas, os descendentes de Jonadab, meu servo, chama eles, leva eles à câmara no templo e põe diante deles taças com vinho e fala para que eles bebam. E assim o profeta Jeremias procedeu. Foi ali à casa dos recabitas e convidou-os, toda a família, e procedendo como o Senhor havia instruído, levou-os ao templo, à câmara que o Senhor havia orientado, e ali colocou vinho diante deles e disse a eles que bebessem daquele vinho. Porém eles manifestaram contra e disseram: não, nunca, jamais. O nosso pai Jonadab nos orientou que jamais beberíamos vinho em toda a nossa descendência, e nós não beberemos. É muito lindo quando você medita na profundidade desse acontecimento. Jonadab havia vivido cerca de 200 anos antes, mas ele havia passado essa orientação ou essa ordenança para os seus descendentes em todos os tempos, que da descendência dele ninguém beberia vinho. Então, 200 anos após, Deus usa esse povo na sua obediência a uma ordenança de um antepassado para mostrar para o seu povo Israel que estava totalmente desviado da obediência a Deus. E Deus ali, ele diz: como pode Israel, eu sendo Deus, não me obedecer? E porém, os descendentes de Jonadab, os recabitas, obedecem a uma ordenança dele até hoje. Então é isso, meu amado, a reflexão dessa manhã sobre a obediência, o princípio da obediência. Deus deixou bem claro várias vezes que o seu povo estava sofrendo por falta de obediência à lei dele, à palavra dele. E esse povo sempre se desviava do princípio da obediência, e ali pagavam muito alto preço, né, por desobedecer a palavra e a vontade de Deus, a ordem de Deus. E quando nós trazemos para os dias de hoje, nós não vemos um quadro diferente daquele que o povo de Israel estava vivendo ali. Falo isso como cristão, principalmente como cristão evangélico. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem sofrido severas mudanças, e para pior. E uma delas é justamente no campo da desobediência.
porque os apóstolos já deixaram um grande exemplo para nós, quando ali pelas autoridades eles foram advertidos depois de serem presos, e quando uma vez libertos, a autoridade advertiram eles que não pregassem mais no nome de Jesus, e eles deixaram bem claro: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A nós pertence obedecer a Deus e não aos homens. Então, homens fraudulentos, mercenários, enganadores, têm ocupado a cadeira de Moisés, como disse Jesus em Mateus capítulo 23, e colocado alguns princípios que não condiz com a palavra de Deus e retirado alguns que condiz com a palavra de Deus, para benefícios próprios e também para massagear egos. Venham como estão, fiquem como estão. O que era pecado já não é mais, né? Em alguns casos chama aos antigos até de quadrados, por guardar princípios e preceitos. Mas quando você vai para a palavra de Deus, é sim, sim, não, não, né? Não tem meio termo. E essa geração, ela está sob o palco da desobediência. Desobedece pai e mãe, desobedece autoridades, desobedece a palavra de Deus. Então esses são os dias que nós estamos vivendo, meu querido. Mas que a minha oração seja para que se levantem recabitas, que tenham por princípio a obediência. E Deus diz na sua palavra que obedecer é melhor do que sacrificar, certo? Então, examina as Escrituras, entra pelo caminho da obediência, porque o que um dia foi escrito que é não, é não. O que foi escrito que é sim, continua sendo sim. Homem nenhum tem autoridade de amenizar ou de mudar contextos, de mudar significados da palavra de Deus para o ser humano. Então, a nós pertence obedecer a Deus e não aos homens. Seja como os bereanos. Hoje está faltando muito isso na igreja do Senhor Jesus Cristo. Comportamento como o dos bereanos. Eu faço uma ilustração, como eu fui criado até certa idade na roça. Eu me lembro muito que volta e meia a gente se deparava ali na roça com ninhos, né, de passarinho, e aqueles filhotinhos ali famintos, um balançadinho que você dava no galho, a reação dos filhotes era levantar a cabeça e abrir o bico, e o que você colocasse ali no bico dele, ele ia engolindo. E hoje, infelizmente, as igrejas, as pessoas que compõem a igreja do Senhor Jesus, está desse jeito. Estão engolindo tudo que entrega a elas. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, minha irmã. Seja bereano, examine as Escrituras. Não, mas é o pastor fulano, é a pastora fulano, é o bispo, é o apóstolo fulano que falou, né? Não, se não condiz com a Bíblia, você joga fora, que é lixo. Martinho Lutero, ele escreveu e disse: ainda que façam maravilhas, operem milagres, façam chover milagres, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, não é de Deus, é lixo. Seja bereano, examine as Escrituras, ok? Esforce-se por trilhar o caminho da obediência, amém? Então fique aí essa reflexão para nós nesse dia de hoje, que o Espírito Santo possa falar mais profundamente no seu coração, amém? E se não conseguir colocar toda a mensagem no Facebook, você vai interessar em ouvir toda ela, vá lá no meu canal, Pesca Maravilhosa com o pastor Nilson José, e ela vai estar completa lá, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.